Glória a Deus. Cumprimenta a igreja. O Senhor me incomodou para adorar essa tarde. Eu cheguei aqui neste lugar. Seu ministério abençoado, pastor. E o Senhor tem falado desde o início. Nossa leitura nos deixarei no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 39, para refletirmos nossa vida nessa tarde. De uma coisa eu sei, o Senhor está presente e a igreja sairá vitoriosa. 4:39, Marcos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A igreja já conhece a passada história. Eu estava recorrendo essa passagem, que ela vai falar, todos sabem, de tempestades. O interessante é o porquê se levanta a tempestades. Eu vi aqui a pastora falando, os irmãos, sobre a questão de luta, trabalho, das perseguições, das afrontas. E Jesus, como sempre, junto com os discípulos, resolve atravessar aquele mar para cumprir um propósito junto com os discípulos, de uma missão para ser realizada. E essa tempestade, ela se levanta, porque assim, tem tempestade que ela vem e por mais que a gente vigie e olhe, ela nos pega de surpresa, porque são tempestades que a gente não está esperando que ela aconteça. São situações em nossas vidas que ela aparece, que você não esperava que ia acontecer com você, que não ia chegar na sua casa, que não ia chegar na sua vida, que não ia chegar na sua história, mas a tempestade ela chega. E ela chega, ela não manda aviso, ela não manda carta, ela não diz quando vai chegar, simplesmente ela chega. E qual foi o motivo de ter se levantado a tempestade? Pelo menos 12 motivos eu estava meditando aqui, meu pastor. Primeiro, estavam fazendo a obra. Aleluia! Aleluia! Pastora já falou. Quem faz a obra, se prepara. Quem serve a Jesus já tem tempestade. Mas o texto vai dizer que aqui era uma tão grande tempestade. Porque tem crente que é só de banco para adorar, mas quando Deus chama alguém com um propósito, com uma finalidade, aí o negócio, a tempestade, ela vem com mais violência, com mais força, só pelo simples fato de você estar trabalhando para Ele. É o inimigo dizendo assim: eu vou paralisar ela, eu vou paralisar ele, eu vou levantar uma situação para que não tenha força para prosseguir. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle da situação, Deus está no controle da história. Porque estamos trabalhando. Mas além de trabalhar, tem uma diferença. Porque tem gente que trabalha para Jesus, mas parece que não anda com Jesus. Porque servir não é a mesma coisa que intimidade. Mas além deles trabalharem, eles tinham intimidade com o mestre. O mestre estava com ele, Jesus estava com ele. Aí no ditado popular, o caldo engrossou. É o inimigo dizendo: eu tenho que paralisar eles e ainda tenho que quebrar com a intimidade deles com Jesus. Aí Deus nessa tarde está dizendo assim: ei, o inimigo nem vai te parar e nem vai quebrar a intimidade.
intimidade que eu tenho contigo. Porque não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Foi eu que te escolhi, mulher. E quando eu escolho, quem sai das minhas mãos? Mas o inferno quis parar. A tempestade que sabe, tem tempestade, irmãos, que quando ela mexe com a nossa estrutura, ela mexe com a nossa mente, mesmo a gente sendo crente, mas a natureza humana, ela começa a falar mais alto do que muitas vezes a nossa fé, e fica abalada e começa a questionar, e começa a duvidar se Jesus é o dono da nossa vida, e questiona se ele ainda está conosco. Mas Deus está dizendo: eu permaneço contigo, permaneço contigo. O meu Espírito permanece contigo nessa tarde. E vai dizendo: eu não vou retirar o meu Espírito da minha presença. E o que a tempestade vai fazer para concluir? Começa a sacudir o barco e as águas vão mexendo e vão batendo na estrutura do barco. Porque o inimigo, ele é estrategista de amostra. Para mim parar de parar, ele vai mexer na nossa estrutura. E tem situações que quando ele toca, irmão, deixa a nossa estrutura toda arrebentada. Quer dizer, Senhor, eu não esperava por essa situação. Eu não esperava por isso, Senhor. E a gente fica sem entender. E agora o que fazer, pastor? Jesus ainda estava no barco com os discípulos. Se você não entendeu, diante da tempestade que se levantou, que está gritando muito alto no teu ouvido, que grita de tal maneira que tem te assustado, tem trazido pavor, o Senhor está dizendo: ei, olhe para mim, porque eu estou contigo no teu lado. Não deixa a tempestade tirar o foco, não deixa a tempestade tirar a visão de quem está contigo. Aí chega uma situação tão difícil, pastor, que Jesus nos conhece, porque o desespero bateu. Eu fico imaginando até, quem sabe, de um jeito de outro, querendo até pular do barco. O desespero tomou conta. E quem que não fica assim? Mas qual a diferença do crente? O desespero bate, o medo bate, mas ele diz assim: Jesus, me agarra. Eu não saio da minha posição, mas o Senhor vai ter que resolver essa situação. Pode ter certeza que Jesus está dizendo: eu estou resolvendo a causa. O inimigo estava trabalhando na mente, no psicológico, na estrutura, porque ele entrou exatamente aonde mexe contigo. Mas ele, Jesus está dizendo assim: ei, o inimigo quer quebrar a tua estrutura, mas eu vou dar ordem nessa tarde para repreender. O Senhor está repreendendo nessa tarde a fúria da tempestade. E está dizendo assim: vou te dar força na tua estrutura nessa tarde. Recebe força nessa tarde. Eu sinto a presença do Espírito no ambiente. Você não depende de mim, é você que atrai a presença dele. É você que atrai a presença dele. E ele está dizendo nessa tarde: eu vou te dando força. Tu vai sair como guerreira, tu vai sair como valente. Eu vou colocar a tua estrutura no lugar. Deus visita a mente agora. Deus visita a alma. Deus visita o profundo. Deus enviou nessa tarde, minha pastora, de visitação, que está entrando no profundo e no oculto, e está tratando, está dando força à alma cansada, a alma que não estava suportando, a alma que queria pular no barquinho, a alma pastora que ia chegar para a senhora
Vai dar pra nada, a sora, não teve autorização para sair do barco, está toda arrebentada lá fora. Glória a Deus. Está sem coragem, sem força para voltar. Aleluia. Não é para nada. Mas o Senhor está dizendo, vou trazer de volta. Porque não há lugar, o lugar é Cristo. Tem gente que saiu do barquinho, mas ele vai trazer de volta. Está chorando, querendo voltar, está sem força, mas o Senhor está trabalhando na estrutura. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E os de dentro que estão sem força, ele está dando toda força, toda força. Com a coluna bem prestada. Haverá sinais, haverá sinais, haverá sinais. Haverá sinais da parte de Deus neste lugar. Assim diz o Senhor pela sua palavra. É o Deus que eu e você sabe. Ele chega quando a gente pensa que ele não chega. Ele aparece quando a gente pensa que ele não vai aparecer mais. Como Deus está fazendo o arco do forte, o arco do forte foi quebrado. Sabe o que significa o arco do forte ser quebrado? Todos sabem que é um cântico de ano, mas ela usa essa referência, o arco. O flecheiro era uma das armas antigas mais perigosas para a batalha. Primeiro que ela vinha à distância. Muitas vezes não se sabe de onde vinha. E quando se sabia, ela ia de longo alcance para atingir o seu alvo. Mas o pior é quando vem aquela flecha que você nem sabe de onde vem. Se você tem a faixa do flecheiro, ele tem como repor. Se não entender, eu vou repetir. Aleluia! Se você tem as flechas do flecheiro, ele tem como repor. Mas quando se quebra o arco, a igreja entendeu o que Deus está fazendo. Quando eu quebro o arco, Deus está dizendo, estou quebrando a força nova. Estou tirando toda a força do inimigo. Estou tirando toda a força do adversário. Deus está dizendo, eu estou entrando agora. Aonde você não pode entrar. A seta está caindo por terra. Espírito de morte. Seta do inferno. Ele está caindo por terra. As armas do arco o Senhor está quebrando. Satanás está perdendo nessa tarde. Satanás perdeu. Do inimigo sobre a tua. Tem alguém aqui que tinha algo preparado pelo inferno, mas um ataque. É sua ideia. Mas Jesus chegou primeiro nessa e quebrou a força do inimigo. Esse é o Jesus que nós servimos. Quando a gente vem para o lugar do doença, a gente não tem nada. Porque a gente tem a nossa adoração, o nosso sacrifício. Aí ele recebe o nosso sacrifício, diz assim, você é minha, você é meu, a igreja é minha, não troca, se trocar, vai prestar conta comigo. Se levantar, ele derruba o inferno.
E ainda nem crente, todos eles já podem, já está esperando ele for uma batalha. Porque a gente pode descansar e dormir, mas o inimigo está ali na espreita. Mas o Senhor é tão maravilhoso que enquanto a gente está dormindo, ele acampa a luz, acampa a luz. Você sabe que às vezes o inimigo tenta tocar em você dormindo, entrando em batalha espiritual, mas o Senhor não permite. E hoje foi mais um dia que o Senhor chegou na vida da igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu já agradeço a oportunidade de passar a ouvir.